Paramos aqui. Começamos então? Muito bem, boa tarde ou boa noite. Continuaremos conteúdo de crase, faremos os exercícios, veremos o conteúdo de acentuação, né? Já empolgados aí com o quesito de acento gráfico, e aí depois a gente começa toda a função de verbos. Ok. Gente, nós tínhamos... Eu vou passar rapidamente as telinhas aqui a respeito das regras, né? Só para fazer um apanhado assim, tá? Olha só. O que é que nós vimos então? Lembrando, as regras mais importantes são aquelas primeiras que tratam de substituição. E essa aqui, a melhor de todas, né? A mais prática em qualquer circunstância em que me falte um ou outro detalhezinho, eu posso aplicar essa aí. E confiar no resultado. Muito bem. Substituição da feminina pela masculina. Depois vimos como lidar com as circunstâncias em que ocorre crase com as palavras aquele, aquela ou aquilo. Tudo bem? A regrinha do ir e do voltar, que também é uma de substituição. E aí tínhamos começado a falar sobre os casos em que sempre ocorre crase. Chamei a atenção para vocês a respeito das locuções adverbiais, que são muitíssimo valorizadas nas provas, porque como qualquer advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial, nós usamos bastante, então isso sempre acaba aparecendo. Muito bem. Falamos também, terminamos a nossa aula de ontem, né, fazendo aquela sessão tortura, falando sobre bife à milanesa, arroz à grega, pizza moda da casa, aquelas coisas. Seguimos adiante então. Gente, por que eu coloquei essa lista aqui dos casos em que não ocorre crase? Na verdade, assim, ó, em vários períodos, né, da minha vida como professora, eu resolvi não usar essa lista. Por quê? Porque eu acredito piamente, pela forma como nós temos trabalhado, talvez até vocês concordem comigo, isso aqui não é necessário decorar, se nós sabemos diferenciar preposição de artigo. Isso aqui foi criado para facilitar a vida de quem não quer pensar muito, entende? Mas nós, por quaisquer outros motivos, já precisamos saber diferenciar um A preposição, um A artigo, um A pronome pessoal, um A pronome demonstrativo, né? Então, tudo isso passa a fazer muito sentido. Bom, aí não colocava, muitas pessoas reclamaram. Professora, cadê os casos em que não ocorre crase? Então, resumindo, eu coloco aqui, mas o meu objetivo não é nem pensar em decorar isso aqui, gente. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar em cada um dos exemplos se o A é preposição ou artigo e confirmar dessa maneira porque, afinal de contas, não ocorre crase, né? Tá, sobre isso aqui nós já falamos, vou pular essa parte, né, de ficar aqui repetindo o óbvio. Nós já comentamos ontem, inclusive, não ocorre crase antes de palavra masculina, porque o artigo feminino nunca vai aparecer nesses casos. Legal. Agora, antes de verbos. Informalmente, nós também já havíamos comentado, não ocorre crase antes de verbo, por quê? Pelo mesmo motivo que não ocorre crase antes de palavra masculina. O artigo feminino nunca vai ocorrer. Minha sugestão, para quem acha que isso, né, pode ser importante, é que vocês classifiquem qualquer A que aparecer nesses exemplos, né? Vamos colocar ali se é preposição, se é artigo, porque aí é que está, né, toda a explicação para o fato de não haver crase. Tá. Aqui, gente, ó, não ocorre crase antes de artigo indefinido uma. Também é desnecessário. Por quê? O que nós fazemos quando queremos decidir, assim, de uma forma genérica? O que a gente faz quando quer decidir se ocorre crase ou não? Troca a palavra feminina por uma masculina. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma conclusão por um resultado. Eu só não posso, nunquinha, tirar uma palavra da frase, entende? Por exemplo, trocar uma conclusão por resultado. Aí eu baguncei tudo. Aí eu mudei a estrutura da frase e as respostas não vão fechar. Então, uma conclusão eu troco por um resultado. O que é que vai acontecer? Eu direi, chegaremos logo a um resultado. Não apareceu ao, não ocorre crase. Esse a, portanto, novamente, é apenas uma preposição, né? Ou então eu posso até perceber pelo seguinte, gente, se uma já é o artigo de conclusão, por que eu colocaria mais um artigo definido aqui dentro, né? Não faz sentido. Muito bem, essa regra aqui, olha a quantidade de, né, informações, todas, a meu ver, desnecessárias. Vamos ver se eu, né, acho que vocês estão concordando comigo. Nem vou falar na regra, vamos direto para os exemplos. Entregamos a ela todas as fotos, tá? O que nos interessa aqui é este A.
O que eu vou fazer? Eu vou trocar o pronome ela pelo pronome ele. E vamos ver qual é o resultado. Eu vou dizer, entregamos a ele todas as fotos. Não apareceu ao, não ocorre crase, né? Então, de novo, temos aqui apenas uma preposição. O próximo exemplo, gente, vai ser resolvido com aquelas primeiras frases que a gente viu ontem no início do conteúdo. Qual é o gênero da palavra qualquer? Não tem gênero. Se a palavra não tem gênero, não há por que ocorrer crase. Este a é apenas uma preposição, tá? Na frase, refiro-me a esta aluna. Vou trocar esta aluna por este aluno. Resultado, refiro-me a este aluno, né? Não apareceu ao, isso novamente é apenas uma preposição. Tá bom. Já que estamos falando sobre todas essas regrinhas, existem duas que até vale a pena marcar, tá? Até vale a pena destacar. Por quê? Vamos supor que não seja evidente para mim o fato de que antes dos pronomes relativos quem e cuja nunca vai aparecer um artigo. Se isso for evidente, esquece a regra, né? Mas se não, bom, nós já sabemos, não vai ocorrer crase antes de quem, né? Porque antes dele nunca haverá um artigo, nunca haverá um pronome demonstrativo. Gente, lembrando, aquela regrinha que nós vimos ontem. Pode ocorrer crase antes de que, qual, quais ou de. Fora isso, eu já sei que não acontece, né? Antes de quem nunca vai ocorrer crase e antes de cuja também não. O que pode aparecer antes do pronome cujo é apenas uma preposição. Aqui, por exemplo, a funcionária a quem pedi auxílio foi promovida, né? O verbo aqui está pedindo alguma coisa a alguém, né? O verbo aqui exigiu a preposição a. Então, apenas uma preposição exigida pelo verbo pedir. No exemplo seguinte, a preposição anterior ao pronome cujo foi exigida pelo verbo referir. Quem se refere a. E artigo antes de cujo nunca vai aparecer. Aliás, né, gente, nunca vai ter artigo nem antes nem depois, né? O artigo, ele não vem antes nem depois, ele está dentro do pronome, né? A indicação de gênero já está dentro do pronome. Então essa aí, se eu acho que posso me atrapalhar um pouquinho com o pronome relativo, ela completa essa informação. Só pode ocorrer antes dessas circunstâncias aqui, antes dessas palavras. Em qualquer outra não. Dá até para usar a eliminação também, né? Gente, antes de expressões de tratamento, né? Nós podemos pensar o seguinte. Expressões de tratamento são palavras com gênero. Quando eu me refiro a alguém, né, eu vou me referir a alguém usando a expressão Vossa Excelência. Vou falar com o prefeito, por exemplo. Né? Eu vou me referir a alguém. Essa pessoa, né, a expressão Vossa Excelência tem que se referir especificamente a um homem ou a uma mulher? Não, tanto faz. Então, como é que nós podemos pensar nessas expressões de tratamento que começam com sua ou vossa? Como se fossem palavras sem gênero. Né? São palavras sem gênero por quê? Se eu usar qualquer outro termo, aí sim eu vou concordar. Exemplo, eu vou dizer, senhor deputado, Vossa Excelência terá uma reunião às 5 horas. Né? Aí tudo bem. Vossa Excelência será homenageado, por exemplo. Mas a expressão em si é invariável. Então, não vai ocorrer crase por quê? Porque nós não colocaremos um artigo. De novo, apenas uma preposição. Gente, lembrando, né, não sei se nós já falamos sobre essa diferença, de qualquer forma isso vai aparecer lá na concordância verbal. Quando eu uso sua, acompanhando qualquer expressão de tratamento, eu estou falando sobre a pessoa. E quando eu uso vossa, eu estou falando diretamente com a pessoa. Tá? Essa outra regra aqui valeria marcar, sabe por quê, gente? Pela praticidade, né? Esse tipo de estrutura acontece muitas vezes em português, né? Então, se eu quiser decorar alguma, digamos assim, que seja essa aqui. Quando A está no singular e a palavra seguinte está no plural, não ocorre crase. Isso até valeria a pena, por quê? Porque eu aplicaria muitas vezes, né? Mas se eu não quiser decorar, é só pensar um bocadinho também que eu vou conseguir chegar à resposta. Esse A, gente, né, é um A sem acento de crase, por quê? Porque aqui ele é apenas uma preposição. Tá, e se eu quisesse dizer, não falo às pessoas desinteressadas? Aí, desinteressadas. Aí nós teríamos uma circunstância em que ocorre crase.
A gente comentou que em várias situações teremos duas opções, ou só a preposição ou a preposição e o artigo. O que eu ia fazer? Trocaria pessoas por indivíduos. Resultado, não falo aos indivíduos interessados, portanto, colocaríamos acento de crase. Tá tudo tranquilo? E depois, ó, entre palavras repetidas, nunca vai ocorrer crase, sendo femininas ou masculinas, não importa. Se a gente quiser fazer uma associação com palavras masculinas, vale a pena para perceber que não vai ser o lado ao lado, por exemplo, né? Então não tem por que ocorrer crase entre palavras repetidas. E aqui é preposição também. E a única situação, gente, em que o a desses exemplos todos, né, das circunstâncias em que ocorre crase, vai ser artigo, é este aqui. Por quê? Porque ele está posicionado depois de uma preposição. Se desde já é uma preposição, não tem por que eu colocar outra preposição aqui dentro. É aquele sistema da exclusão. Se eu já tenho um artigo, o outro a, né, vai ser uma preposição. Se eu já tenho uma preposição, o outro a vai ser um artigo. Claro, no caso de as, nem poderia ser preposição, né? A preposição é só singular. Tá, mas vamos supor que eu não quisesse pensar nisso. Eu não quero pensar nessa regra. O que eu ia fazer? Eu ia trocar 20 horas por meio-dia, né? Daí eu ia dizer, estou à espera dele desde o meio-dia, e não desde ao meio-dia, por exemplo, né? Existe uma preposição sobre a qual a gente vai falar, com a qual a crase é facultativa, né? Fora aquela, ela já vai aparecer, eu nunca vou colocar acentinho de crase. Então tá, pelo menos a gente usou esses exemplos aí para, né, fazer alguma coisa de útil. Acho que não está muito claro isso aqui, vou fazer a tradução simultânea. Proibido jogar lixo, sujeito a tiro. Olha só, gente, primeiro, claro, nós sabemos, não ocorre crase, né? O a está antes de uma palavra masculina, mas mesmo que houvesse, né? Olha só o que eles fizeram, colocaram o acentinho para a direita, né? E isso é incrível, assim, ó, eu tenho observado, nós já comentamos ontem, se a pessoa fica em dúvida a respeito de ter ou não, ela coloca, deve ter, né? E nós vamos pensar de forma inversa. Será que tem ou não tem? A maior, né, probabilidade é que ela não exista. Muito bem, crase facultativa. Gente, não são regras aleatórias também, né? Existe motivo para a crase ser facultativa. A crase faz sentido, né? Ela é união de preposição e artigo, não é uma coisa assim. Algumas pessoas já comentaram, já que fizeram essa reforma ortográfica, por que não tiraram a crase também? Uma coisa é tirar acento de uma palavra que diferencia uma da outra, né? Outra coisa é querer acabar com uma preposição, um artigo, não é tão fácil assim. Então, isso faz sentido, gente. Qual é o sentido? Vou trocar a Marta pelo João, tá? Quantas opções eu tenho? Eu poderia dizer, entreguei os livros a João, eu posso falar, né? Posso dizer, entreguei os livros a João. E também posso dizer, entreguei os livros ao João. Por que é que isso acontece? Por um motivo muito simples. O artigo antes dos pronomes pessoais é opcional. Eu posso falar Pedro virá daqui a pouco, ou posso dizer o Pedro virá daqui a pouco, né? Há só uma diferençazinha semântica entre colocar o artigo ou não. Para efeitos de crase, essa explicação não interessa, né? Mas uma outra questão qualquer a respeito do motivo pelo qual eu posso ou não colocar artigo, né? Se eu uso o artigo antes dos nomes próprios, eu estou demonstrando mais familiaridade com aquela pessoa. Isso é uma verdade, né? Quando eu digo, o João vai aparecer aí daqui a pouco, né? A impressão que as pessoas têm, pelo menos, é a de que nós temos mais familiaridade. Mas o nosso hábito qual é? Colocar artigo sempre, vocês podem se observar. Com familiaridade ou sem, a gente coloca o artigo e tudo bem, né? Não chega a ser um erro. É característica. Vamos lá. O mesmo acontece com pronomes possessivos. O mesmo no sentido de ser facultativo, né? Vou trocar sua prova por seu teste, nas duas circunstâncias. O que é que eu posso dizer? Referiu-se a seu teste ou referiu-se ao seu teste. Isso aqui é um lembrete importante. Artigos são facultativos antes de pronomes possessivos e não mudam nadinha em termos de significado, tá? Claro, altera a estrutura, né, gente? Num caso tem artigo, no outro não tem, tá? Mas, semanticamente, tanto faz dizer
meu apagador é velho ou o meu apagador é velho. Tanto faz. E aí nós vamos aos poucos trabalhando com as tais particularidades semânticas do artigo, né? E aqui está aquela regra meio doidinha, tá, gente? Isso aqui, ó, não faz o maior sentido do mundo. Ó, isso aqui não faz o maior sentido do mundo, tá? Isso aqui é bom decorar mesmo, fazer o quê? Eu não tenho outro verbo melhor para dizer, tá? Por quê? Porque nós só não precisamos decorar regras quando elas fazem sentido, né? Isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido. Raciocinando, eu vou chegar ao resultado. Mas eu não tenho como chegar ao resultado de que a crase é facultativa com a preposição até se eu usar, né, a simples análise a respeito de quem é preposição, quem é artigo. É uma exceção absurda, tá? Então, por exemplo, vou trocar a página por capítulo, né? Isso quer dizer que eu poderia estruturar a frase da seguinte forma. Estudou apenas até o capítulo 20, o que seria plausível, visto que até já é uma preposição, mas criou-se esta regra, agora não vem ao caso a gente discutir muito sobre isso, tá? De que mesmo com a preposição até, eu poderia colocar a preposição a. Então eu posso dizer, estudou apenas até o capítulo 20 ou até ao capítulo 20. Fui até a loja com acento de crase ou sem, porque eu posso dizer que eu fui até o escritório ou fui até ao escritório, tá? Então existem justificativas que agora não vão fazer muita diferença na nossa vida, tá? Gente, em termos de crase, talvez vocês confirmem, né, pelas provas que já fizeram, o que se pede principalmente, né, a gente já comentou ontem, são aquelas circunstâncias mais úteis. Essas exceções até aparecem de vez em quando, mas, né, tem menor probabilidade. O que é que mais se cobra? Substituição da feminina pela masculina, análise de que não ocorre antes de masculina, análise de que não ocorre crase antes de palavra sem gênero e também aquela das locuções adverbiais que eu comentei. Tá? Então, tem que saber, né? Mas... Gastou até centro facultativo da defesa de meio? Não muito. Não. Não. Não é algo, assim, significativo, entende? Não é algo importante. Se a prova é um pouco mais gramatical, assim, né, não é o caso da fundação, aí ela até pode cobrar uma prova mais antiquada. Porque o que é o inteligente, né? É cobrar aquilo que as pessoas precisam saber nas circunstâncias mais óbvias, isso, do dia a dia. Ah, então se alguém não sabe que na expressão, né, às vezes vou ao cinema, o às vezes tem acento de crase, isso realmente, né, é algo criticável, mas aqui não. Claro, a gente comenta, mas não é algo valorizado mesmo, assim. Eu nem me lembro agora de uma questão, né, que eu tenha visto nos últimos anos. Nos outros casos, sim, entende? Com um pronome possessivo, com um pronome, com um nome próprio. Por quê? Porque aquilo faz sentido. Aquilo a pessoa pode chegar ao resultado pensando, né? Bom, última regrinha então. Gente, essas três palavras apresentam particularidades de significado, tá? Nós poderíamos ficar muitas horas falando sobre isso, mas horas, né, são coisinhas que nós não temos. Então, eu só quero lembrar, por exemplo, né, a situação da palavra casa. Talvez a gente se pergunte, né, mas por que tanta regra para três palavrinhas especificamente, né? Se aquela que substitui a feminina pela masculina, por exemplo, é uma regra fantástica, porque funciona em milhões de situações, aqui eu tenho uma regra para três palavras. Puxa vida. Bom, a palavra casa, por exemplo, gente, pode ser, ela pode ter sentido de lar. Uma coisa é a palavra casa quando é o nosso lar e outra é a casa dos outros. Algo que explica bem essa diferença é assim, ó. Se alguém, sei lá, nos liga e pergunta, oi, onde é que tu tá? A gente vai falar assim, e nós estivermos na própria casa, a gente vai dizer, eu estou em casa. Esse em casa, né, quer dizer o quê? Eu usei só a preposição, não coloquei o artigo. Ninguém vai responder assim, oi, onde é que tu tá? Eu estou na casa. Querendo falar sobre a própria, né? Ou então, onde tu estás? Na casa da fulana. Então, a nossa casa não tem artigo, a casa dos outros tem artigo. É isso, né? Tá. Mas, claro que tem uma forma bem mais prática de resolver tudo isso. Gente, o que eu fiz aqui? Eu enumerei as circunstâncias em que ocorre crase com essas palavras. Qualquer circunstância diferente disso, não ocorre, tá?
Então tá bom, olha só, palavra casa. Primeiro eu vou resumir a regra comum às três. Qual é a regra comum para as três? Se as palavras estiverem especificadas, né? Se as palavras estiverem especificadas, a crase vai ocorrer. Basta analisar o fato de estar especificada. Então aqui, retornou à casa da praia. Da praia é um especificativo de casa, com crase. Casa amarela, casa velha, casa da vovó, casa da mãe Joana, enfim, né? Tem um especificativo com crase. Qualquer outra situação não haverá. Se a frase for simplesmente retornou à casa, não vai ocorrer crase, né? Porque não está especificado. Tá bom, palavra terra. Aqui está especificada terra dos avós, terra natal, enfim, né? Palavra distância, tu me perguntaste ontem, eu acho, né? A palavra distância aqui está especificada, portanto, ocorre crase. Tá, isso é uma regra comum para as três, ó. Isso é uma regra comum para as três, tá? Mas a palavra terra apresenta mais duas circunstâncias. Quando terra for sinônimo de solo, esse solo é chão, terra firme, né? Não terra farelinho, tá? Também vai ocorrer crase, ou se for terra planeta. E se for terra planeta, a gente vai encontrar letra maiúscula. Eu queria falar sobre a expressão à distância. Gente, hoje, tá? Vamos pensar assim, ó, essa expressão aqui que nós encontramos toda hora, né? Pela regra que acabamos de ver, essa expressão está correta ou necessita de acento de crase? Está correta, né? Por quê? Porque a palavra distância não está especificada. Tá, mas vocês devem ter encontrado várias vezes a distância com crase. Bom, pode até ser descuido, mas nesse caso não é, gente, tá? Então é o seguinte, ó. Pela regra tradicional, não ocorre crase. Por exemplo, se alguém me perguntar, ocorre crase nessa situação, eu vou dizer não. Todas as pessoas que perguntam para mim, eu digo que não tem crase e o anúncio sai lá sem crase, tá? Acontece, gente, que existem alguns autores, tá? Que defendem a utilização do acento de crase na expressão à distância para evitar a ambiguidade. Qual seria a ambiguidade? Gente, eu não estou inventando isso, isso é verdade, isso acontece, tá? É a justificativa dos autores, entende? Então, assim, ó, qual seria a ambiguidade? O que poderia provocar ambiguidade? Ensino à distância. Sei lá, vai ver alguém bateu lá na porta de um estabelecimento. Oi, eu queria aprender distância. Não sei o que a pessoa fez, entende? Não sei, tá? O fato é que alguns autores defendem que haja acento de crase para evitar ambiguidade. Resumindo, se cair numa prova, qual das duas está correta? As duas estão corretas. Por quê? Porque existem autores A, B, C que defendem essa regra e autores C, D e E que defendem a outra, tá? Então, ninguém manda mais que ninguém, né? Eu uso essa aqui. Por quê? Porque essa aqui é a tradicional, não só porque é a tradicional, é porque é a mais espertinha também, né? Colocar acento para evitar ambiguidade. Sei lá. Acho desnecessário, né? Mas também vá saber que espécie de confusão as pessoas vão fazer, né? Tá? Só para não criticar, né? A gente vê muito essa expressão aqui com crase, então acho importante comentar para não dizer, que horror, colocaram acento. Então tá bom. Vamos fazer exercício. Então tá legal. Gente, a minha proposta cretiníssima para esse exercício é que nós não só, né, decidamos se existe ou não acento de crase, mas também classifiquemos. Olha que frase feia ficou essa que eu falei. Tá tudo certo, mas tá feia, né? É importante que nós decidamos, olha que feio, e classifiquemos. Qual é o pior? Eu não sei qual é o pior, tá? Enfim, língua portuguesa às vezes é assim. Então, é importante que nós classifiquemos o A para decidir se ele é preposição ou artigo, né? Vamos lá. Empregue o sinal de crase quando couber. Em atenção a insistentes apelos, ele candidatou-se a deputado federal. A insistentes apelos, com ou sem acentinho? Sem, por dois motivos, né, gente? Primeiro, porque a palavra, na verdade, se refere a apelo, né? Em atenção a apelos, insistentes é só uma característica dos apelos. Então, apelo é uma palavra masculina. Além disso, a coisa mais evidente é que o A está no singular e a palavra seguinte está no plural, né? Então, nada de crase mesmo e aquele A é uma preposição.
Que, aliás, é o que ele é na maioria das vezes. Tu tens o livro? Pois é. Não quer falar com as gurias ali na frente? Ver se tem algum para tu acompanhares, senão vai ficar complicadinho. Muito bem. Ele candidatou-se a deputado federal. A, naquele caso ali, está antes de deputado, né? Deputado, palavra masculina, então aquele A é novamente preposição, certo? Tá bom. Letra B. Comunique às pessoas presentes que, por motivos de força maior, a visita às novas instalações foi suspensa. Gente, uma lida geral na frase antes de começar a decidir coisas é importante. Por quê? Porque termos podem estar deslocados, entende? Às vezes eles colocam objeto direto e indireto lá para o início, né? Então, entender o sentido da frase é importante. Comunique às pessoas presentes. Vou trocar pessoas por indivíduos. Comunique aos indivíduos, portanto, com acento. Se eu estiver falando muito rapidamente, me avisem que eu diminuo a marcha aí, tá? Então, crase as pessoas. Comunique às pessoas presentes que, por motivos de força maior, a visita às novas instalações foi suspensa. Eu tenho A antes de visita. Vou trocar visita por passeio, sei lá, tá? Comunique às pessoas que, por motivos de força maior, o passeio às instalações foi suspenso. Aquele A antes de visita, portanto, é apenas artigo. Quando A vira O é artigo, né? Estamos indo para lá. O A antes de visita não, né? Agora sim, ó. Agora vamos trocar novas instalações por novos setores, por exemplo, né? O que eu vou dizer então? Comunique às pessoas presentes que, por motivos de força maior, a visita aos novos setores foi suspensa. Então, antes de novas, com acentinho de crase. Tudo bem? Letra C. Nossos esforços visam a conquista de uma posição mais vantajosa. Tem que achar o título crase. E aí tu vai folheando. A gente não tem páginas, né? Vai procurando e achando crase, assim. Crase. Para ser crase, aí tu vai ter o exercício. Mais ou menos ali pelo meio do livro. Obrigado. Tá, então nossos esforços visam a conquista de uma posição mais vantajosa no mercado interno. Gente, o A está antes de conquista. Vou trocar conquista por sucesso. Nossos esforços visam ao sucesso. Lembrem, né, que o verbo visar, no sentido de pretender, ter algo como objetivo, exige preposição A. Então, nossos esforços visam ao sucesso. Com crase, portanto. Oi? Pois é, por quê? Porque o visar ali é usado no sentido de pretender, ter como objetivo. Lembra? É um dos verbinhos da regência verbal. Tá? Então, ali com crase. Foi letra C, né? Foi. Letra D. A obediência às leis é fator indispensável à boa administração de qualquer entidade. O primeiro A antes de obediência ali, vou trocar obediência por problema. Não apareceu nada melhor. Então eu vou dizer, o problema. Aquele primeiro A, portanto, é apenas um artigo. Tá. Agora, vamos para o As antes de leis. Vou trocar leis por problemas. Regulamentos, enfim, né? Fuc-fucs. Querem usar os fuc-fucs? Vamos ver se vai dar certo. A obediência aos problemas, tá, obedecer problema não é uma boa ideia, mas azar, o que interessa é o que apareceu antes disso, né? A obediência aos regulamentos, a obediência aos problemas, a obediência aos fuc-fucs, não importa o que a gente vai usar, o que interessa é que apareceu aos, portanto, com crase. É fator indispensável à boa administração de qualquer entidade. Vou trocar boa administração por bom mandamento, sei lá. A obediência às leis é fator indispensável ao bom andamento, com crase. Tá. Letra E. Há fatos que não revelaria cara a cara a ninguém. Cara a cara, palavras tidas. A ninguém, palavras sem gênero. Nos dois casos da letra E, o A é preposição. Gente, na letra F tem um S sobrando na forma verbal opõe ali. Aquele S ali, sei lá de onde é que saiu. Opõe-se, né? E se fosse plural seria um M, não um S, né? Sei lá o que aconteceu. Bom,
Então tá, opõe-se às reformas e dedica-se a criticá-las asperamente. Opõe-se às reformas, vou trocar reformas por horários. Opõe-se aos horários, portanto com crase, e dedica-se a criticá-las. A está antes de criticar, que é verbo. Portanto, aquele a é só preposição. Letra G. Responda a essas cartas imediatamente. Responda a essas cartas imediatamente, pois se referem a problemas que devem ser resolvidos antes de minha viagem a Brasília. Responda a essas cartas. Vou trocar essas cartas por esses e-mails. Responda a esses e-mails. Nada aconteceu, portanto não ocorre crase, aquele a é só uma preposição. Pois se referem a problemas. Bom, aqui a gente nem precisa usar a palavra problema, porque ela já está ali, inclusive, né? E além de tudo, além de ela ser masculina, ela está no plural. O a está no singular e a palavra seguinte está no plural, né? Então, é só preposição. Que devem ser resolvidos antes de minha viagem a Brasília. Gente, aqui nós não poderemos, né, usar a regra do ir e voltar, embora o resultado seja positivo, digamos assim, tá? Por que a gente não pode usar a regra do ir e voltar? Simplesmente porque não tem o verbo ir na frase, tá? Então, de que forma nós vamos pensar? Brasília é um nome de localidade que aceita artigo? Eu posso falar a Brasília é legal? E estar me referindo à localidade? Não, né? Aquele a ali é apenas uma preposição, né? O nome da localidade Brasília não aceita artigo, então não tem por que ocorrer crase. Daria certo, no fim das contas, se a gente aplicasse aquela regra, mas coincidência, né? Quer ver, ó? Deixa eu perguntar uma coisinha assim, ó. Se nós disséssemos... Vamos sair de Brasília e vamos para a Europa, né? Gente, olha só. Visitaremos a França. Vai ocorrer crase ou não? Tá, dá vontade... não vai ocorrer. Dá vontade de fazer assim. Quem vai à França, volta da França. E colocar um acento. Acontece que ninguém está indo para a França. A gente só vai visitar. Claro que no fim é a mesma coisa. Ocorre que a regência do verbo mudou completamente. Quem vai, vai a algum lugar. Quem visita, visita alguma coisa, né? Uma forma de confirmar é usar Brasil. Brasil é um nome de localidade masculino. Nós não diríamos visitaremos ao Brasil, né? Visitaremos o Brasil. Isso quer dizer que esse a é apenas um artigo. Então, cuidado para não aplicar a regra do ir e voltar sempre que aparecer um nome de localidade. Se vocês só pensarem no fato de o nome da localidade aceitar artigo ou não, na hora as coisas se resolvem, né? Se ele não aceitar artigo, nunca vai ocorrer crase. Se ele aceitar, pode ocorrer. Tá bom, ficou resolvido. Letra H. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de manifestar-me a respeito do assunto. Agradeço a Vossa Excelência? Não, Vossa Excelência, expressão de tratamento, como se fosse uma palavra sem gênero, a gente combinou. A oportunidade, vou trocar a oportunidade por, sei lá, desconto, benefício, né? Agradeço a Vossa Excelência o benefício, o desconto, então não ocorre, o a é só artigo. De manifestar-me a respeito do assunto. Não, porque respeito é palavra masculina. Aquilo ali é apenas uma preposição. Tá. A servidora gestante será concedida uma licença de 4 meses. Vou trocar servidora por servidor. Só não pode ser servidor gestante. O problema não é biológico, não é gramatical, é biológico. Tá, como é que vai ficar a frase então? Ao servidor será concedida uma licença de 4 meses. Gente, essa frase está na ordem indireta, né? Uma licença de 4 meses será concedida ao servidor. Essa é a frase. Portanto, com acento de crase.
Por isso que eu comentei antes assim, ó, é importantíssimo ler a frase, não só usar a técnica para descobrir se ocorre ou não, trocando palavra, né, enfim, mas entender o que a frase como um todo quer dizer. Se eu não fizer a leitura da frase, eu posso pensar que a servidora gestante é um sujeito e que aquele A ali é só um artigo, né? Letra J. Quanto a mim, estou disposto a dar meu apoio a qualquer campanha beneficente. Quanto a mim, antes de mim, qual é o gênero de mim? Mim não tem gênero. Então, não vai ocorrer crase e aquele A é só uma preposição. Estou disposto a dar meu apoio. Dar é verbo, só preposição. Não ocorre crase. Também não. Por quê? Porque antes de verbo nunca vai ocorrer. Por quê? Porque antes de verbo nunca vai aparecer um artigo feminino. Os artigos, eu não sei que confusão de repente está fazendo. Os artigos servem só para acompanhar substantivos. Tudo bem? Né? Qualquer verbo no infinitivo ou até conjugado vai impedir a ocorrência da crase, porque antes dele nunca vai ter um artigo. Então tá. A qualquer campanha beneficente também não. A gente já viu que a palavra qualquer não tem gênero, não ocorre crase. Tudo nessa frase, todos os as que apareceram nessa frase são preposições. Letra K. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Gente, vamos usar aquele sistema de análise que é o paralelismo. Aqui não existem regras, na verdade, de crase especiais para essas circunstâncias, né? O que existe é a necessidade de manter o paralelismo. Quando nós estamos numerando dias da semana, né, precisamos estabelecer... Quando a gente vai numerar qualquer coisa, página, capítulo, dia da semana, mês, ano, enfim, né? O que vocês me dizem? Atendemos de segunda a sexta, com ou sem acentinho? Sem, ótimo. Por quê? Se eu coloquei apenas a preposição de antes de segunda, eu colocarei apenas preposição a antes de sexta, né? Então, só preposição, só preposição. E como as pessoas gostam de colocar acento naquele A ali, né? Nossa, como adoram. Das 8 às 18, com ou sem? Agora com. Porque antes de 8 horas a gente tem das, que é preposição mais artigo, antes do as, também preposição mais artigo. Letra L. A rua a que me refiro é paralela à que leva à sede do sindicato. Muito bem. Bom, inclusive, termos deixado essa regrinha aqui, ó. A rua a que me refiro. O a está antes de que. E se vocês observarem nessa frase, isso vai acontecer duas vezes, ó. A rua a que me refiro é paralela a que leva a sede do sindicato, tá? Então, vamos aproveitar para revisar como essa regra funciona. Gente, como é que ela funciona mesmo? O que tem que fazer? Em vez de trocar o substantivo feminino que vem depois, né, o posterior, a gente vai trocar o anterior, tá? Então, vejamos. O primeiro a antes de rua é só artigo, né? Tá. É o bairro, por exemplo. E aí eu tenho a antes de quê? O que eu tenho que fazer? Trocar a rua. Vou trocar a rua por bairro, tá? E vou dizer... Eu vou ler só até a palavra paralela, tá? A gente tem que analisar por partes, né? O bairro a que me refiro é paralelo. O bairro o que me refiro é paralelo. Ou o bairro ao que me refiro é paralelo? A que, né? Esse a que nós precisamos colocar é a preposição exigida pelo verbo referir. Só isso. O bairro a que me refiro. O livro a que me refiro e não o livro ao que me refiro. Tá. Então, nesse primeiro a antes de que não ocorre crase. É só uma preposição. Agora vamos para o outro a antes de que. Gente, segundo a antes de que. Estão olhando comigo ali? Estão olhando comigo? Tá. Qual é o substantivo feminino anterior a este a? Substantivo. Rua. Isso significa o quê? Eu tenho que trocar por bairro e ler a frase inteira com bairro. Então vamos lá. O bairro a que me refiro é paralelo
ao que leva a sede do sindicato. A palavra está implícita ali. O bairro a que me refiro é paralelo ao bairro que leva a sede do sindicato. Então, no segundo A antes de que, ocorre crase. Ali, só para lembrar, está ocorrendo crase pela soma de uma preposição mais um pronome demonstrativo, né? Esse a que retoma uma palavra anterior é um pronome demonstrativo. A palavra está implícita. Bom, e tem mais um a ali antes de sede. Vou trocar sede por sindicato. Pronto. A rua a que me refiro é paralela à que leva ao sindicato. O último a com acento, aliás, os dois últimos com acento de crase. Então tá. Letra M, o primeiro A ali antes de reunião é só um artigo, eu diria o seminário que se realizaria, né? Então é só um artigo. Tá, a reunião se realizaria às 17 horas. Vou trocar 17 horas por meio-dia. A reunião que se realizaria ao meio-dia, com crase, foi adiada para as 20 horas. Foi adiada para o meio-dia. Então, antes de 20 horas não ocorre. E por quê, né? Lembrando, tem aquela preposiçãozinha antes ali. Encerrada a assembleia, os sócios foram a uma churrascaria, onde comemoraram a decisão a que haviam chegado. Encerrada a assembleia, vou trocar assembleia por seminário. Encerrado o seminário, portanto só artigo, não ocorre crase. Os sócios foram a uma churrascaria. Vou trocar uma churrascaria por um bar. Os sócios foram a um bar. Não apareceu ao, não ocorre crase. Aquele a é só uma preposição. Onde comemoraram a decisão a que haviam chegado. Tenho antes de que? Vou trocar decisão, que é o substantivo anterior. Vou trocar decisão por resultado. E agora eu vou ler a frase inteira. Encerrada a assembleia, os sócios foram a uma churrascaria, onde comemoraram o resultado a que haviam chegado, né? A que. Então, não apareceu ao, não ocorre crase. Aquele a é apenas a preposição exigida pelo verbo chegar. Eles chegaram a um resultado, ok? Tudo bem? Letra O. Já se havia habituado àquela vida. Tá, eu acho que eu pulei coisas, né? Não? Não, deu tudo bem. Letra O. Já se havia habituado àquela vida. Quando temos aquela, aquele ou aquilo, trocamos por esta, este ou isto. Vamos trocar aquela por esta. Já se havia habituado a esta vida. Apareceu a antes de esta, portanto, crase na palavra aquela. Quando resolveram submetê-lo a uma intervenção cirúrgica. Vou trocar uma intervenção por um procedimento, sei lá. Quando resolveram submetê-lo a um procedimento. Não apareceu ao, não ocorre crase, é só uma preposição. Certo? Então tá. Gente, como eu queria resolver tudo relacionado a acento de uma vez por todas, vou trocar um pouquinho a ordem, tá? Teoricamente, agora nós já passaríamos para os verbos, mas vamos resolver esse assunto de acentuação para lá para o final do livro, depois dos parônimos e homônimos que nós já vimos em algum momento das nossas vidas. E por que a acentuação acaba sendo, né, alvo da nossa atenção, principalmente? A gente até comentou ontem, em função, gente, primordialmente da redação, né? Se não tivesse redação, claro, de qualquer forma nós veríamos esse conteúdo, né? Mas a preocupação de vocês poderia até ser menor, né? Porque a acentuação é assim, talvez tenha uma questão, né? Talvez tenha, é meio 50%, assim, né? Muitas provas nem aparece questão de acentuação e outras aparecem, então não é um dos conteúdos menos importantes, mas também, por exemplo, crase é mais evidente na prova objetiva do que a acentuação, tá? Agora, para a redação, meus queridinhos, ela é essencial. Por quê? Vocês sabem como é feita a avaliação, né? Existe lá um número, né, de erros. Então, não importa qual é a espécie de erro, se é um erro simples, se é um erro complexo,
O que interessa é se é um erro gramatical, né? Então eu esqueci de colocar um acento, aí sei lá, tem uma tabela. Agora eu vou dar um exemplo qualquer, mas sei lá, até 3 erros, por exemplo, gramaticais, né? Qualquer aspecto gramatical. Até 3 erros, sei lá, desconta, né? Um item daquela forma de avaliação. Mais de 3 a 5 erros gramaticais, desconta 2. Né? Mais de 5, 3. Então, qualquer acentinho nos interessa. Né? Qualquer coisa nos interessa. O primeiro detalhe, então, que eu quero comentar com vocês é: façam acentos evidentes na prova. Principalmente, gente, eu falo isso em função das redações. Né? Tá? Não estou dizendo especialmente das redações de vocês, estou falando de forma genérica. As pessoas às vezes fazem assim, ó, principalmente quando é uma palavra com i, tá? Daí, sei lá, a pessoa escreveu tímido, tá? O corretor vai ficar em dúvida se aquilo ali é um acento ou aquilo ali é um pingo do i, né? Porque aquilo ali parece assim, nossa, que acento evidente? Não. Se ele ficar em dúvida, o que ele vai fazer? Ele vai achar que é um pingo do i. Porque às vezes o pingo do i escorrega, não escorrega? Não fica uma coisa meio assim? Né? Então ele vai olhar e vai dizer, se ele quisesse que isso realmente fosse um acento, ele deveria ter feito de forma mais evidente. Então, não deem chance para o corretor fazer maldades. Tá? Sejam bem óbvios, assim. Principalmente no caso do i. Né? Se forem outras letras, aí não tem tanto perigo, né, gente? Sei lá, uma palavra óbvio. Se tiver uma coisinha ali, provavelmente seja um acento, não vai ser um pingo no outro, né? E mesmo assim, vale tomar cuidado. Faz um acento de respeito, tá? Outra coisa, né? O tio, gente. O tio é uma coisa assim. E o cedilha assim, lá na redação também, né? O tio vai ser aqui, bonitinho. Assim. Né? Esse tipo de coisa pode descontar. Que pensem bem, são minúsculos itens que vão diferenciar uma posição da outra. Alguma coisa tem que servir, né, para fazer a diferença. Então, é aquilo que eu já comentei. Se a gente tiver que perder ponto, que seja algo que vale a pena. Né? Tá bom. Já fiz meu comercial. Acentuação gráfica. Gente, em termos de nova ortografia, vamos lembrar esse processo. Está escrito no edital que serão aceitas as regras antes e depois para a redação. Então a redação não nos interessa quanto a esse assunto, né? Tá, agora, se for cobrada uma questão objetiva, o que vai acontecer? Primeira pergunta, eles podem cobrar regras novas? Não. Segunda pergunta, eles vão cobrar regras que deixarão de existir? Não. O que pode aparecer como questão de acentuação? Podem aparecer todas as regras que vão continuar valendo. Quer dizer, a pessoa já tinha que saber e vai ter que continuar sabendo. Né? Isso, sim, pode ser cobrado. E há muito o que cobrar, gente, porque as mudanças são minúsculas. Só para termos uma ideia, nas 4 primeiras regras, que são as mais importantes, não houve modificações. Quais são as regras mais importantes de acentuação? Proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e monossílabas. Aconteceu alguma coisa ali? Nada de diferente, né? Então, dá para cobrar muita coisa sem mexer no assunto nova ortografia, certo? E alguns detalhezinhos, claro, que eu vou comentar com vocês. Tá. Gente, regra das proparoxítonas normalmente não nos traz problemas, né? Todas elas são acentuadas, sempre é bom separar a sílaba, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Aqui, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona, né? Acho que não precisamos aprofundar. Tá? Qual é a justificativa do acento? Proparoxítona. Tá. Eu sei que existem, gente, formas mais práticas de lidar, né, com esse conjunto de palavras paroxítonas. Aquela negação a respeito da oxítona, por exemplo, né? Depois a gente vai falar disso. Mas, como nós vamos precisar lidar, né, com várias palavras ao longo do texto, acho que vale a pena a gente recordar essas terminações, tá? Bom, se eu quiser lembrar todas as terminações das paroxítonas, essa é a regra que tem o maior número, né? Eu posso usar essa coisa aqui, né, gente? Não dá pra dizer que é uma frase, porque não é. Essa regrinha, né? É um sistema prático. No livro vocês têm isso,
Só que é o seguinte, nós precisamos marcar quais letras funcionam isoladamente e quais funcionam em dupla, né? Senão não me adianta nada. Chegar lá na hora da prova, escrever isso aqui num cantinho. Ah, usei um lirão. Eu acho que no livro de vocês está escrito usei um lirão NXPS. Não faz diferença, tá? Usei um lirão XN ou NXPS de tom crescente. Tá, e agora? O que a gente faz com essa regra, né? Então, nós vamos destacar quais letras funcionam isoladamente ou em dupla, tá? Só para ter mais segurança. Bom, paroxítonas terminadas em us são acentuadas. Então, por exemplo, na palavra bônus. Vou colocando um exemplozinho para cada aí, vocês veem se querem copiar. Paroxítona terminada em us. Gente, pode uma paroxítona terminada apenas em u ser acentuada, então? Não, porque nesse caso o S não é opcional. Quando ele for opcional, a gente vai comentar. Por exemplo, na próxima terminação. Ó, EI ou EI seguido de S. Vamos acrescentar aquele S. Isso quer dizer que a palavra pode terminar apenas em EI ou pode terminar em EI seguida de S. Algo que vale lembrar. Gente, o fato de uma palavra no singular ter acento não quer dizer que no plural ela também vai ter acento, né? Existem várias palavras que no singular tem acento e não tem no plural ou vice-versa. Tá? Nunca vou acreditar nisso. Às vezes até as questões nos induzem a pensar nisso. Um exemplo bastante recente, assim, dizia o seguinte, a palavra pôster, não, era assim, a palavra pôsteres é acentuada por ser o plural. A palavra pôsteres é acentuada por ser o plural de uma outra palavra também acentuada. Se a pessoa não estudou muito, ela fica com vontade de marcar que sim, porque as duas são acentuadas, entende? Só que o motivo não tem nada a ver, né? Por que pôsteres é acentuada? Porque é uma proparoxítona. E pôster, veremos logo logo, é uma paroxítona terminada em R, né? Então isso nunca é uma verdade. Por esse motivo, colocar aquele Szinho ali em cima é importante, né? Eu tenho, vamos supor, a palavra volúveis, né? Volúveis, paroxítona, terminada em EI, seguida de S. Muito bem. Aqui, paroxítona terminada em ou uns também. E aí a gente tem, sei lá, a palavra alguns, por exemplo, vou colocar no plural. Paroxítona terminada em uns. Que mais? Terminada em L. Essa terminada em L pode ser a palavra difícil. Difícil, paroxítona terminada em L. Aqui, gente, nesse I, nós vamos acrescentar um Szinho lá em cima. Ó, I seguido ou não de S. Então eu tenho a palavra biquíni, por exemplo. Biquíni com acento no I. Por quê? Paroxítona terminada em I. E se fossem biquínis, mesma coisa. Terminada em I, seguida de S. Aqui a família inteira do tio, né? Temos ou as, ou ãos. Quando uma palavra só apresenta tio, é ele que determina a sílaba tônica, como no caso de coração, né? Aqui é uma oxítona, tá? Mas se aparecer um acento, como em órfão, por exemplo, aí ele perde esse poder de determinar a sílaba tônica, né? Continua valendo, serve para nasalizar a vogal, né? Mas ele perde o posto de sílaba tônica. Aqui, paroxítona terminada em ão. Depois, paroxítona terminada em N ou X, não faz diferença porque elas são separadinhas, né? Já vamos falar sobre as duas. Eu tenho exemplo para paroxítona terminada em X, ônix, pedrinha aquela, né? Não são muitas palavras em português que têm essa característica. Terminada em N, hífen. Hífen, paroxítona terminada em N. Gente, e se forem hífens, vai ter acento? Não. Por quê? Porque a gente não colocou um Szinho aqui em cima. Terminada em N. Se tiver S, cai o acento.
hífens não tem acento. Paroxítona terminada em PS, quem é que tem um exemplo bem original assim de paroxítona terminada em PS? Tem que ser original. Não tem original, né, professor? Por quê? Os exemplos são sempre os mesmos. Por que os exemplos são sempre os mesmos? Porque há pouquíssimas palavras com essa característica, né, gente? Pouquíssimas, meia dúzia, se tiver meia dúzia, né? Qual que nós vamos escolher? Bíceps. Tem lá bíceps, tríceps, fórceps, pirâmide de Keops, para dar uma ajuda. Um aluno esses dias me deu a ideia de usar pânceps. Mas como nós sabemos, essa palavra não existe. Ainda. Você sabe que os dicionários andam muito modernos. Eles estão aceitando muitas sugestões. Bom, paroxítona terminada em PS. Gente, não poderíamos separar a sílaba mais uma vez. Não poderíamos separar a sílaba mais uma vez porque não existe uma sílaba em português sem pelo menos uma vogalzinha, né? Bíceps, não tem como. Essas consoantes se apoiam na vogal. O centro de qualquer sílaba é uma vogal, sempre. E agora, gente, a terminação mais importante das paroxítonas, tá? Vou até colocar uma corzinha diferente aqui e pode ser seguida de S. Por que é mais importante? Porque algumas pessoas se atrapalham com a separação silábica e também porque, vocês vão comprovar, existem muitas palavras em português com essa característica, né? Muitas palavras com essa estrutura, tá? Vou pegar lá o exemplo, né, que apareceu ali, ministério, tá? Ministério, vamos pegar mais uma, o óbvio que estava ali, né? E vamos ver o que acontece. Olha só, como é que separa isso? Ministério. Gente, olha que coisa grave. Se eu separar de novo aqui, tá? Se eu separar de novo aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que ela é acentuada porque é uma proparoxítona. E aí o que muitas vezes quem elabora a prova faz, né? Vocês já sabem. As afirmativas. As palavras tímido e ministério são acentuadas pelo mesmo motivo, né? Se a pessoa separar aqui, vai dizer que sim. Mas nós sabemos que isso não pode ocorrer porque tem um sistema que funciona um bom número de vezes que a gente pode usar, né? Ou porque nós percebemos a característica da palavra, assim, né, a estrutura dela, ou então vamos pensar o seguinte: toda vez que a palavra terminar em duas vogais e essa palavra tiver acento, não importa onde é que está o acento e nem se é acento circunflexo ou agudo, né, essas duas vogais vão ficar juntas. Paroxítona terminada em ditom crescente. Aqui, paroxítona terminada em ditom crescente. Para comparar e confirmar isso que eu falei agora, vamos analisar essas duas palavras aqui, ó, tá? Muito bem. A primeira é o verbo, né? Renuncia. Como é que a gente vai separar renuncia usando o sistema que comentou agora? Separa por quê? Porque não tem acento. Agora, renuncia. Tem acento, né? Paroxítona terminada em ditom crescente. Bom, agora todas as outras são bem rapidinhas assim. Tudo em paz? Pode passar? Então vamos lá. Gente, oxítonas, olha só, pouquíssimas terminações, pouquíssimas possibilidades de problemas, né? Quando é que oxítonas são acentuadas? Quando terminam em OEA, em OENS. Não há normalmente, né, grandes angústias em relação às oxítonas. O único detalhe que eu queria lembrar é: se um verbo estiver acompanhado de pronome oblíquo, aquele pronome oblíquo não vai contar como sílaba, né? Então, escrevê-lo é acentuada, por quê? Porque é uma oxítona terminada em E, né? Aqui, refém, oxítona terminada em E. Acho que não temos mistérios. Monossílabas têm praticamente as mesmas terminações das oxítonas, só não apresenta as duas últimas. Eu nunca posso dizer que
porque o motivo para uma monossílaba ser acentuada é o mesmo, né, de uma oxítona, porque essa aqui não é a última sílaba, é a última, é a primeira, é a única, né? Em alguns casos eles colocam assim, sei lá, as palavras mês e após são acentuadas pelo mesmo motivo. Não, aqui é monossílaba e aqui oxítona, porque aqui vai separar, né? Tá. Então, monossílabas terminadas em OEA, seguidas ou não de S. Aqui, gente, há uma referência de monossílaba tônica. Claro, nem é uma informação assim que faça muita diferença, só para lembrar que em alguns casos a palavra pode ser pronunciada de forma tônica ou de forma átona, né? Esse nó aqui tem acento porque é tônico. E esse no, que é a preposição em mais o artigo o, não vai ser acentuado, né? Mas isso mesmo, sem ter comentado sobre a regra, a gente nunca erraria. Queridos, vamos combinar uma coisa. Até aqui estão as regras que nós procuraremos sempre em primeiro lugar, né? Vamos lembrar o seguinte, todas as palavras em português, cuidado para não confundir o que eu vou dizer. Todas as palavras em português são classificadas ou como proparoxítonas, ou como paroxítonas, ou como oxítonas, ou como monossílabas, certo? Mas o que nos interessa aqui não é classificar a sílaba quanto a sílaba tônica, né? O que nos interessa é saber por que a palavra é acentuada. Então, exemplo. Ai, gente, olha ali que eu achei. Tá, vou ter que dar uma paradinha, depois eu comento aquilo que eu estava falando. Gente, a palavra coco tem acento? Pelo que nós vimos até agora? Não, não. A palavra coco não tem acento porque é uma paroxítona terminada em O, né? Normalmente as pessoas colocam o acento no primeiro O na tentativa desesperada de diferenciar daquele ali. Aquele ali se perdeu completamente, né? A grande pergunta é, será que ele vendeu? Quanto tempo demorou para alguém avisar para esse cara aí, né, que alguma coisa estranha estava acontecendo? Ah, eu queria ter visto isso. Bom, estávamos falando sobre o seguinte, gente, analisem por favor o exemplo ali da regra do hiato, faísca, tá? Quanto à sílaba tônica, como é que se classifica a faísca? Quanto à sílaba tônica, não estamos falando de acento. Sílaba tônica. Separei, faísca. Quanto à sílaba tônica, ela é uma paroxítona. Ela nunca vai deixar de ser uma paroxítona. Mas o fato de ela ser paroxítona não nos interessa mais, né? Por quê? Porque não existe lá no usei um lirão NX PS de tom crescente uma terminação A. Pode ter de tom aberto, não, desculpa, pode ter de tom crescente, pode ter A com tio, mas A sozinho não tem. Então a regra da paroxítona não me interessa mais. O que eu quero saber agora é por que ela tem acento. Aí aqui entra a regra do hiato. Ela determina o seguinte, letras I e U, sempre que formarem sílabas sozinhas ou seguidas de S, e desde que formem hiato com a vogal anterior, né, serão acentuadas. Gente, por que eu sempre tenho que analisar isso? Para usar a regra do hiato, eu preciso que exista um hiato. O que um monte de gente faz? Isso aqui, ó, por exemplo, né? Todos vocês já viram essas duas palavras com acento. Vamos analisar. Nenhuma delas tem acento. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, item e itens são paroxítonas. Não existe regra para paroxítona terminada em M. Ser acentuada, né? Não existe regra para paroxítona terminada em N seguida de S. Ser acentuada. Não posso usar a regra do hiato, simplesmente porque não existe um hiato, né? Então eu não posso gravar assim, ó. Ah, é aquela do I sozinho. Às vezes a gente grava assim, né? Tá? É a do I sozinho, desde que ele possa formar um hiato com uma vogal anterior. Então, atenção. Tá. O que eu tenho que dizer para justificar aquele acento ali? Simplesmente hiato. Essa regra aqui, gente, resolve muitos problemas na vida das pessoas que, né, pretendem se preocupar com elas, tá? Por exemplo, formas verbais. Qual das duas aqui vai ser acentuada? Primeira ou segunda? Segunda. Claro, olha só. Dividi-lo, oxítona terminada em I não tem acento, né? Isso aqui não vale.
não formou sílaba sozinho, agora instruí-lo, regra do hiato, porque forma, né, com a sílaba anterior. Então, isso aqui é um detalhe que interessa. Outra coisa, muitas pessoas têm o hábito de colocar acento em tudo que termina com... em todas as oxítonas terminadas com I ou terminadas com U, né? Então, quantos baurus acentuados nós já vimos? Incontáveis, né? Por que Bauru não tem acento? Oxítona terminada em U não tem acento, né? E Baú vai ter acento sim, por quê? Regra do hiato, né? Letra formando sílaba sozinha, vogal anterior. Gente, abacaxi, lá pelas tantas aparece um abacaxi acentuado. Não tem porquê, mesmo motivo do Bauru. E se for açaí? Açaí tem, né? Separa aqui, regra do hiato. Né? Então ela resolve um bando de coisinhas do dia a dia. Tá, o principal da regra nós já vimos. Agora atenção, isso aqui, esse item, tá? É uma exceção da regra do hiato, mas é uma exceção já existente, ok? Não é novidade. Isso aqui, exceção já existente. Isso aqui, exceção nova. Então, isso não nos interessa agora, né? Tá? Isso aqui já é nova ortografia. Bom, vamos lá. Do que nós estamos falando? Palavra campainha. Separa a campainha. Campainha. O I formou sílaba sozinho, tem vogal na sílaba anterior, mas não vai ser acentuado, por quê? Porque está seguido da dupla NH. São motivos fonéticos que, né, desdizem a regra do hiato e, enfim, não vem ao caso. O fato é que não tem acento, tá? Concordam que a gente não fale sobre isso agora? Vai cair na prova, não faz sentido. E outra, de tudo que vai acontecer de novo, é a regra menos importante, porque também vai ter, assim, meia dúzia de palavras. Enfim, não posso me empolgar. Vamos adiante. Gente, próxima regrinha é a do ditongo aberto. Aí vai ser impossível não falar sobre algo que aconteceu, né? Antes, qualquer palavra com ditongo aberto era acentuada, né? Não importava a classificação. Então, resumindo, é o seguinte. Antes, paroxítonas, oxítonas e monossílabas com ditongo aberto, né, eram acentuadas, tá? Por que isso nos interessa? Só para saber que podem aparecer na prova oxítonas ou monossílabas com ditongo aberto, visto que as paroxítonas deixarão de ser acentuadas e conforme nós já combinamos, aquilo que vai deixar de existir não tem, né, por que aparecer. Então, o que diz a regra? Acentuam-se os ditongos abertos, é o ei e oi, né? Não importa o número de sílabas dessa palavra. Por exemplo, herói. Herói é uma oxítona, mas a regra da oxítona não nos ajuda a decidir o acento. Por que tem acento herói? Porque é, né, composta por um ditongo aberto. Depois, céu é monossílaba, mas tem acento porque há um ditongo aberto. O que vai deixar de existir? Né? Todos vocês já devem ter pensado sobre isso, que é uma regra bem, assim, todo mundo comenta, né? Heróico, por exemplo, deixou de ter acento, né? Qualquer paroxítona. Então, o que nos interessa não é o que vai deixar de ter acento, mas o que continua. Então, isso aqui, oxítona e monossílaba, pode tranquilamente ser cobrado, porque sempre existiu. Gente, acento diferencial. Última regrinha já. Bom, aqui houve, assim, uma limpeza geral. O que aconteceu aqui foi bom, né? Não estou dizendo que maravilha que aconteceu essa reforma ortográfica, né? Não vem ao caso agora a discussão, mas uma coisa é certa. As regras do acento diferencial estão bem mais enxutas. Existiam muitos acentos diferenciais absolutamente inúteis, né? Quais se mantiveram? Só esses aí, gente. Então, preposição por, né, eu vou dizer, depois passarei por lá, vamos supor, sem acento. Precisamos pôr os assuntos em dia, né, com acento. Gente, tudo isso aqui já existia,
Nada é novidade, né? Então, se já existia, pode muito bem ser cobrado. Aqui, hoje a fulana pode falar sobre o assunto. Ontem ela não pôde. Determina o tempo do verbo, inclusive, né? Esses dois aqui, ó, gente, esses dois aqui, né? Cujos infinitivos, ai que bom conseguir usar o cujo. Cujos infinitivos são vir e ter. Esses verbos interessam muito. Eu acho assim que vocês já perceberam que prova de português quase sempre aproveita de alguma forma cobrar isso aqui, né? Ou é uma lacuninha lá no texto que eu tenho que escolher se é a forma com acento ou sem, né? Ou são regras, porque isso aqui, gente, não é só acentuação. Isso aqui é acentuação, é concordância verbal também. Por quê? Porque eu tenho que descobrir quem é o sujeito para poder concordar o verbo, né? Então, enfim, é algo valorizadíssimo, assim, tá? E porque é um detalhe, né, as pessoas muitas vezes esquecem. E tem mais um motivo, gente. Vários alunos já ao longo dos tempos já me perguntaram, desde que começou essa função de nova ortografia, vários já me perguntaram o seguinte, ó. Tá, mas não caíram os acentos disso aqui também? Isso quer dizer o quê, gente? Se os alunos têm perguntado para professores de português se esses acentos aqui não caíram também, porque caíram os acentos dos verbos que têm E duplo, né? Tá? Qual é o outro? Ver. Caíram os acentos dos verbos com E duplo, que ideia os professores de português vão ter? Já perceberam, né? Colocar isso aqui porque algumas pessoas vão errar, né, acreditando que eles também já se foram. Tá? Uns se empolgaram, né? Ah, tá, então saiu um acento de tudo que é verbo. Isso aqui continua fortíssimo e importantíssimo. Vamos lembrar, né? Se o sujeito, então, é singular, sem acento. Se o sujeito é plural, com acento. O aluno tem dúvidas. O aluno tem dúvidas. Sem acento, porque o sujeito é o aluno. Os alunos têm dúvidas, com acento, porque o sujeito é plural. Gente, agora vamos colocar uma OBS aí, tá? Vocês vão ter que copiar uma OBS. Olha só. Derivados de ter e vir. Derivados de ter e vir, tá? Existem vários derivados de ter e vir, né? E a acentuação funciona como? Vou colocar como exemplo aqui o verbo conter, mas funciona para todos os derivados de ter e vir, que não são poucos, né? Como é que funciona a história mesmo? Verbo nada. Sujeito no singular, verbo com acentinho agudo. Sujeito no plural, verbo com acento circunflexo. Vamos analisar o porquê disso. Gente, essas duas formas verbais aqui são oxítonas terminadas em "em". Essas duas formas verbais precisam de algum acento, porque são oxítonas terminadas em "em". Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que diferenciar o sujeito singular do sujeito plural, né? Então, colocamos o agudo para o singular e o agudo para o plural. Por que não tem acento agudo aqui? Porque são monossílabas terminadas em "em". Monossílabas terminadas em "em" não precisam ser acentuadas. O único motivo existente para esses acentos é diferenciar o singular do plural, né? Aqui, oxítonas terminadas em "em", sujeito singular, sujeito plural. E contribuição da nova ortografia. A palavra forma com a letra fechadinha, tá? Isso aqui... Na verdade já era assim, gente. Por quê? Porque o Aurélio defendeu a vida inteira que forma tinha que ter acento circunflexo. Então a forma do Aurélio, que é um nome respeitável, né, tinha acento circunflexo. Para todos os outros dicionaristas não tinha. Resumindo, era facultativa, porque ninguém podia dizer que estava certo ou errado, porque o Aurélio defendia que tinha. Então agora, para acabar com essa... acho que até uma homenagem ao Aurélio, já, né, finado, resolveram tornar a coisa, né, facultativa mesmo, tá? Então, forma, mas cuidado porque é a pronúncia fechada, né? Letra de forma, né? Forma de bolo, a forma do sapato, tanto faz. Agora, todos os dicionários vão registrar essas duas formas. Fala, querido. Pelo caiu. O acento do pelo foi-se embora. Vamos ter de diferenciar pelo contexto. Eu vou dizer, os pelos do cachorro estavam pela casa. Vai ter que, né? Os pelos pelo tapete. O pelo do cachorro estava espalhado pelo tapete. É só o contexto que vai
realmente determinar. Um acento que se questionou muito foi o acento do para, né? Esse aqui se foi também. E aí qual é a defesa? Ah, mas pelo contexto nós vamos conseguir diferenciar. Eu concordo plenamente. Tudo bem, o carro para na sinaleira, todo mundo sabe que é verbo. Depois eu vou para a casa, preposição? Tá. Mas então, por que esse aqui se manteve? Esse primeiro. Os outros têm explicação. Mas esse, a gente não poderia, né, também diferenciar pelo contexto? Enfim. Então tá, vamos fazer exercício. Oba! Gente, intervalo é às 9, né? Como sempre. Tá, desculpa, é que eu me atrapalho com amanhã, eu realmente não consigo. E aí de manhã eu faço a mesma pergunta. Eu vou me acostumar. Tá bom, vamos lá. Olha só, gente, esse exercício aqui serve para treinarmos algo, né, que tem sido aproveitado, assim, uma forma de cobrar acentuação que tem sido aproveitada. É uma forma bem interessante de elaborar a questão de acentuação. O que a gente tem que fazer? Retirar o acento e ver se a palavra continua existindo, né? Tá. Se retirarmos acentos das palavras abaixo, quais delas continuarão a existir em língua portuguesa? Reproduza-as sem acento. Muito bem. A solução normalmente está em mudar a sílaba tônica da palavra. Crítica, por exemplo, vai virar critica. Antes nós vimos 2 exemplos, né, com os quais isso aconteceu. Renúncia e renuncia. Né, normalmente muda a classe gramatical. A maioria vira verbo. Crítica vira critica. Tá legal. Porque existe o verbo criticar. Experiências vira... Pois é, olha só. Nós sempre devemos pensar com bastante carinho na possibilidade de aquela palavra existir. Quem elabora a questão faz o quê? Quem elabora a questão pensa assim: vou colocar uma palavra que as pessoas pensam que não existe. Entendeu? Então não pensem assim logo. Experiências, nunca ouvi. Sugestão. Vamos supor que isso vire um verbo, tá? Vamos colocar no infinitivo. Como é que ficaria o verbo relacionado a essa palavra? Experienciar. Faz alguma espécie de sentido? Gente, eu experiencio, tu experiencias. Existe sim, segunda pessoa do singular do presente indicativo. Tá? Então, como nós não vamos reconhecer muitos deles, porque a pessoa vai se esforçar para achar um que não é habitual, né? Sugestão. Primeiro, pensa com cuidado. Segundo, coloca no infinitivo e vai conjugando. Só se ficar um negócio absurdo assim, né? Aí a gente elimina. Então a questão não é se nós já vimos, a questão é se faz sentido existir. Através vira... não vira nada. Atraves seria? Não. Vira e. Periódica. Periodicar? Não. Aí vira ai. País. Pais. Agência. Agencia. Nós. Nos. Cômodo. Dragão não vale. Dragão de Komodo tem isso, né? Não vale, tá? Eu já procurei na internet, escreve com K, tá? Dragão de Komodo não vale. Então não existe. Fórmula vira formula. Família. Familia? Não, né? Eu familio, tu familias? Não. Denúncia. Denuncia. Burguês. Burguês. Não, né? Refém. Refém. Não. Autêntico. Autêntico, do verbo autenticar. Veículo. Veículo. Eu veiculo, tu veiculas, ele veicula. A gente não usa, mas existe. Monólogo. Monólogo, do verbo monologar. Não existe dialogar, existe monologar. Eu monologo, tu monologas, ele monologa. Então, vocês viram que colocar no infinitivo dá uma ajuda?
Ó, monologar. Se tem dialogar, monologar. Aí vai conjugando, porque tem que ser exatamente a palavra que está escrita ali, né? E está vira esta. Para completar, mais uma perguntinha. Isso aqui, se tirar o acento, existe? Usem o sistema. Existe o verbo atar, né? Atar. Então, ATO, cordão do meu tênis, cadastro do meu tênis, sei lá. Coisas. Vamos fazer aquele outro ali para completar o assunto acentuação, então? Marque as opções em que as palavras são acentuadas seguindo a mesma regra. Letra A. Magnífico e básica. Sim, são proparoxítonas. Português e sair. Não. Português é oxítona e sair é hiato. Gaúcho e renúncia. Não. Gaúcho hiato e renúncia paroxítona terminada em ditongo crescente. Eliminatória e papéis. Não. Eliminatória paroxítona e papéis ditongo aberto, né? Rápido e assédio. Também não. Rápido proparoxítona, assédio paroxítona. Nó e após? Não. Monossílaba e oxítona. Renováveis e água. Renováveis é paroxítona terminada em E e I seguida de S, né? Então é regra da paroxítona, que vale a regra original, né? Inicial. Água, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, sim, são acentuadas pela mesma regra. Distribuído e saísse? Sim, regra do hiato, para os dois casos. Realizará em vez? Sim, oxítonas. Gente, se vocês quiserem que eu repita alguma palavra, alguma classificação. Escarcel e sóis? Sim, ambas são acentuadas pela regra do ditongo aberto. Alguém e túnel? Não, né? Alguém oxítona e túnel paroxítona. Avô e por? Também não. Avô oxítona e por acento diferencial. Ânsia e aluguéis? Não. Ânsia paroxítona e aluguéis ditongo aberto. Contém e soubesseis? Não. Contém oxítona e soubesseis paroxítona. Imbatível e efêmera? Também não. Imbatível paroxítona e efêmera proparoxítona. Muito bem, então tá. Ao voltarmos, trabalharemos com verbos. Venham dispostinhos.